Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui agora em mais um Papo Mineiro, né? Desta vez com um amigo de muito tempo, mas muito competente, profissional competente, e com uma trajetória brilhante de vida também. Então, ele vai nos contar muito disso. Atualmente, ele é o CEO do Minas Tênis Clube, esse clube gigantesco de Belo Horizonte, com 4 sedes e uma pequena cidade que cuida realmente dos seus associados e muito bem. Também um formador de atletas, o clube. Então é uma experiência muito vasta que o nosso Geraldo Pedrosa tem aí para nos contar. E essa trajetória de vida, como é que chegar até aqui. Então vamos chamar o Geraldo. Seja bem-vindo, Geraldo. Bom dia, Hernani. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo aí no canal do YouTube. Isso, Geraldo. Então, como eu te disse, aqui é um papo, né? Isso aqui não é entrevista, é um papo, né? A gente vê muita gente falando sobre o profissional, sobre o serviço, sobre o que está fazendo na hora, mas de repente a gente esquece as pessoas. Aqui não. Aqui é para a gente conhecer um pouco mais das pessoas, do nosso convívio no dia a dia, das coisas importantes que acontecem na cidade e em Minas Gerais. Também teremos aqui também alguns parceiros de fora do estado, mas isso é uma outra história, porque tem muita gente que ajuda a gente a divulgar a cidade, o estado, e então merece estar aqui também contando a sua trajetória. Mas hoje você que vai nos contar a sua trajetória. Nós já nos conhecemos alguns anos atrás, não vamos falar quantos, mas nós conhecemos lá na juventude. Isso. E a gente vai tendo uma vida, né? Paralela, até que nós nos encontramos novamente agora com essa questão do turismo, dos eventos em Belo Horizonte. Então, Geraldo, eu quero que você conte para nós como é que foi esse início, como é que foram as primeiras escolhas. Tá bom. Antes de mais nada, Hernani, eu queria te agradecer o convite. É uma honra estar com você, com seus ouvintes e fãs, tá certo? Do Papo Mineiro, tá? A minha trajetória profissional, Hernani, ela está intimamente ligada com a minha trajetória pessoal, porque eu acho que o profissional ele se forma a partir do pessoal, né? Então, eu sou caçula de uma família de 7 filhos, né? Uma família de origem baiana, em que meus pais são baianos, 4 dos meus irmãos são baianos e eu, ou melhor, 5 dos meus irmãos são baianos e eu e outro irmão somos mineiros, né? Bom, Bahia é muito interessante, né? É um estado muito interessante. É isso aí. E é o seguinte, meu pai sempre foi um desbravador e eu penso que muitas das minhas características vêm dessa a qualidade do meu pai de ser um desbravador, um empreendedor, né? Meu pai ele era representante comercial, mas naquela época, lá na década de 40, o representante comercial ele viajava em lombo de burro, tá certo? E muitas vezes ele tinha que andar armado porque passava por garimpos, tinha a questão dos cangaceiros, tá certo? Então é uma história bastante interessante. Né? O legítimo caixeiro viajante, né? Isso, exatamente. Interessante que, num certo momento da vida, meu pai veio para Belo Horizonte como o representante da primeira empresa aérea, se eu não me engano, do Brasil, que depois deu origem à Varig. Essa empresa se chamava Nacional e foi, se eu não me engano, tá, a primeira empresa a operar no aeroporto da Pampulha. Tá certo? Que interessante. Então, num determinado instante da vida, até dentro dessa veia dele de desbravador, de empreendedor, ele deixou
a representação comercial para atuar nessa área, mas eu penso que foi um tempo curto na carreira comercial dele, tá certo? Meu pai era um autodidata que fez apenas até o quarto ano primário, né? O que seria a quarta série hoje do estudo fundamental, né? Se eu não me engano. Minha mãe era uma professora, né? Era formada em magistério, tá certo? Mas sempre, desde casada, né? Ela se dedicou ao lar, aos filhos, né? E você ser criado numa família de 7 filhos, sendo você o caçula, uma das primeiras coisas que você tem que exercitar, tá certo, é a convivência, né? Porque você imagina 7 irmãos numa casa, é uma coisa bastante complicada, né? Naquela época não tinha esse negócio de suíte, né? Mais de um banheiro dentro de casa, normalmente era um banheiro social e o banheiro de empregada, né? Então você tinha que ter uma capacidade de adaptação muito grande, você tinha que desenvolver algumas virtudes para você conviver bem. E meu pai e minha mãe, eles eram bastante organizados, bastante disciplinados, e isso eles passaram para todos nós. E criar 7 filhos não era uma coisa simples antigamente, né? Era preciso muito esforço. E meu pai e minha mãe se dedicaram muito, meu pai ao trabalho, minha mãe aos filhos, né? Então, a gente sempre teve uma vida com alguma limitação, mas nem por isso uma vida menos feliz, tá certo? E com algum tipo de carência, né? É lógico que a gente não podia ter o que queria, mas a gente tinha o que precisava e o mais importante de tudo, a gente tinha estudo, né? Sempre estudamos em ótimas escolas, o que nos proporcionou a todos os filhos ter uma base escolar muito boa para poder ingressar na universidade e poder desenvolver carreira, né? Eu, particularmente, estudei no Colégio Logosófico Gonzales Pecote, né? Fiz o ensino fundamental e o ensino médio lá. Fiz o meu curso de engenharia na UFMG. Eu sou mestre em ciência da computação na área de rede de computadores, né? Também tenho especialização em teleprocessamento, que também tem a ver com interligação de computadores, tá certo? Tenho MBA em gestão estratégica de negócio e tenho especializações também nas áreas de gestão de empresas e avaliação de empresas, né? Então, eu desenvolvi minha carreira muito na área de tecnologia, principalmente no segmento de telecom, né? Eu trabalhei na Telemig durante 14 anos. Depois eu fui trabalhar na Batic, que era uma empresa fabricante de equipamentos de telecomunicações, pertencente ao ex-prefeito Márcio Lacerda, né? Depois eu assumi a diretoria comercial da Telesat, que na época era a maior operadora de satélite do mundo, ela pertencia à Bell Canadá, né? Era uma empresa canadense. Depois da Telesat, eu assumi a vice-presidência da Dível do Brasil, a atual Wall Dível, né? Que é a empresa que possui o maior data center do Brasil, né? Onde concentram os grandes servidores, né? Os servidores das grandes empresas do Brasil, né? Como tem contrato de confidencialidade, infelizmente a gente não pode citar as empresas, mas posso falar que as grandes empresas do Brasil têm seus servidores armazenados nos data centers, né, da Waldiv. De lá eu fui ser diretor da Embratel, depois eu assumi a presidência de uma empresa de automação de call center chamada Goin. Depois eu assumi a presidência da empresa de segurança eletrônica da Andrade Gutierrez, chamada Veotex. De lá eu voltei para BH
para criar a área de novos negócios do Grupo Nansen, né? Onde a minha função era analisar novos negócios, que a Nansen sempre foi conhecida, né, por fabricar medidores de energia e desenvolver soluções na área de energia. Né? No começo, ela trabalhou muito com medidores de água, mas desde a década de 70, basicamente no meio da década de 70, a Nansen se dedicou a medidores de energia e ela queria expandir a atuação para outras áreas, e aí ela criou uma diretoria de novos negócios com essa missão, e eu desenvolvi um trabalho, então, de análise de empresa. Então, a gente comprou algumas empresas, fizemos grandes parcerias, tá? E levamos a Nansen aí para outras áreas, principalmente para a área de segurança eletrônica, que é uma área que eu também tenho grande experiência, uma vez que eu fui presidente da Veotex, né? E depois da Nansen, eu assumi a diretoria regional Sudeste e a diretoria de canais de vendas da Damovo, que é o maior integrador de telecomunicações do mundo, tá certo? E quando a Damovo no Brasil foi vendida em 2014, eu ativei a minha empresa de consultoria, comecei a trabalhar na área de desenvolver planos de negócio para startups, tá? Então, eu fiz planos de negócio para empresas que vendiam alimentação de forma compartilhada, né? Uma coisa bastante interessante. Por exemplo, se você, Hernani, gosta de cozinhar e você faz um jantar na sua casa, você pode colocar isso nesse aplicativo e falar, tem um jantar na minha casa para 5 pessoas, o cardápio é esse e eu cobro tanto. E aí as pessoas que acessam esse aplicativo, eles podem gostar disso e por exemplo, jantar com você na sua casa. Ou mesmo você pode, por exemplo, falar, olha, hoje eu fiz um bolo aqui de milho com queijo, com coco, falando de coisa bem mineira, né? Claro. E estou vendendo esse bolo aqui a, sei lá, R$ 30. Alguém se interessa? Então, aí a pessoa que vê isso no aplicativo vai e conta, tá certo? Fiz um plano de negócio também para uma empresa que desenvolvia soluções de compra, fazendo o link entre o banco e uma empresa, tá? Para que esses funcionários fizessem compras online, igual a gente faz normalmente, tá certo? Com a diferença é que o valor era descontado na folha de pagamento, ao invés da pessoa usar um cartão de crédito ou coisa do tipo. Então, vamos supor que o Minas fizesse um acordo com as lojas americanas e com o Banco Mercantil do Brasil, por exemplo, né? Vamos falar aqui de um banco mineiro, né? E os funcionários do Minas poderiam fazer compras online na Americana, tá certo? E aí, vamos supor que a folha de pagamento do Minas fosse através do Banco Mercantil, e Americanas, então, enviaria essas informações para o Banco Mercantil, tá certo? E o Banco Mercantil descontaria da folha de pagamento lógico, né? Uma interligação aí, uma troca de informação Americanas, Banco Mercantil e Minas, tá certo? Para que esse valor fosse, então, descontado da folha de pagamento do funcionário. Uma solução bastante interessante, tá certo? E quando foi no final de 2016, após a eleição do atual presidente do Minas, né, ele e o presidente do conselho à época, o presidente do Minas, Ricardo Santiago, e o presidente do conselho à época,
o Sérgio Bruno, o Zé Coelho, eles me convidaram, então, para assumir a gestão do Minas, para que a gente pudesse fazer um trabalho de maior de inovação, de divulgação do clube, de maior eficientização ainda da gestão, né? Uma vez que o Minas sempre foi reconhecido no Brasil como um exemplo de gestão, né? Muito Então, bem, Geraldo. Muito bem. Esse currículo riquíssimo, né? Essa experiência riquíssima que você tem, eu já conhecia, já sabia. Não, não de tudo, né? Que é muita coisa, mas eu já conheci uma boa parte dela e sei que você está fazendo um trabalho brilhante aí com o senhor do Minas Tênis. Mas eu quero que você conte o seguinte, como é que foi essa questão de escolher essa profissão, né? De entrar para informática, vamos dizer assim. Como é que foi como é que foi o sentimento, o homem, Geraldo, nessa questão de se mudar às empresas, de se aproveitar as oportunidades, de estar atento a elas e realmente de ter uma carreira de sucesso com várias entregas, com vários resultados. Isso mostra muita ousadia. E como você contou aí um pouquinho da sua família, da sua criação, a gente percebe que quando a gente tem uma boa criação familiar, a gente consegue ser mais ousado na vida. E eu falo de é, experiência própria. Então, isso é um fato. conta para nós aí, esse pessoal, como é que foi essas escolhas, como é que foram essas mudanças. Hernani, como você falou, a família desempenha um papel fundamental na formação do nosso caráter, né? E que depois também vai desembocar na escolha da profissão e no desenvolvimento da vida profissional como um todo. Né? Então, dentro da. Sumiu a voz. Oi, Hernani. Isso, pode falar. Dentro da minha casa, eu tive exemplos muito grandes, como eu te falei, de organização, de disciplina, de responsabilidade, de capacidade de estudo, de capacidade de trabalho, né? Não só dos meus pais, como dos meus irmãos mais velhos. Né? E outra coisa que contribuiu muito também para mim na minha vida profissional, Hernando, foi o fato de eu ter sido um atleta. Né? Eu desenvolvi uma carreira de atleta em vários esportes, né? Começando como toda criança naquela época, né? Década de 60, tá certo? Comecei pelo futebol de campo no América, né? Depois passei para o futebol de salão do América, futebol de salão do Atlético, futebol de salão do Floresta. Depois fui nadador do Mackenzie. Tive uma pequena passagem no handball do ginástico, né? Porque meu irmão era um atleta de handball do ginástico, inclusive seleção brasileira de handball na década de 70. E aí eu descobri o vôlei, né, aos 14 anos. Fui lá no Minas, pedi para treinar vôlei lá com o seu Adolfo Guilherme, o saudoso mestre Adolfo. E no esporte, a gente reforça muito esses valores de disciplina, de organização, de trabalhar em equipe, de cuidado com a saúde, de aproveitamento do tempo, tá certo? Juntando família, juntando esporte, uma outra coisa que foi muito importante na minha vida, que foi estudar logosofia, né? Onde eu aprendi muitos ensinamentos importantes que contribuíram de forma fundamental na formação do meu caráter. Então, a partir daí, eu tive condições de fazer as minhas escolhas, né? Por que engenharia? Basicamente por influência dos irmãos, né? Eu tenho irmãos engenheiros mais velhos, tenho só um irmão médico, né? E tenho um irmão também mais para a área de línguas, né? As irmãs mais na área de contabilidade, na área de artes, mas sofri uma influência maior do meu irmão mais velho, que era um engenheiro eletricista também. Então, eu fui ser engenheiro eletricista. Ao final do curso, né, eu fui fazer um estágio na Telemig, oportunidade essa que foi criada pelo esporte, porque na época o diretor da Telemig, né, a direção da Telemig gostava muito de esportes, né,
por conta da Olimpíada Operária, Copa do Povo, essas coisas que a Telemig disputava, né? E outros torneios. E depois aí de fazer estágio lá, eu fiz um concurso na Telemig e passei nesse concurso. E naquela época, as tecnologias que hoje estão em voga, né, como as tecnologias digitais, fibra ótica, né, as centrais telefônicas computadorizadas, né, que hoje uma central telefônica basicamente é um servidor de computador, né, eles estavam surgindo. Então, eu fui contratado para desenvolver soluções, na época, de serviços de comunicação de dados, que na época era uma exclusividade da Embratel. As operadoras regionais só faziam telefonia. E a Telemig, ela ousou quebrar esse monopólio da Embratel, mesmo contra a legislação da época, tá? Porque essa legislação só foi atualizada em 1988, né? E eu entrei para a Telemig em 84. E a gente começou a criar soluções de comunicação de dados, que era uma coisa absolutamente inovadora naquela época. E a partir daí eu fui fazer meu mestrado em redes de computadores para poder fazer esse trabalho de forma adequada, né? E a Telemig, na época, ela começou a atender os clientes como se empresa privada fosse. Então, a gente visitava a sede dos clientes, né? Onde estavam a diretoria dos clientes nos principais estados do Brasil. Então, a gente ia tratar com o Bradesco lá em Cidade de Deus, ia tratar com o Unibanco, com o Itaú, lá em São Paulo, ia tratar com, então, Bamerindos, lá em Curitiba, ia tratar com as empresas do governo federal em Brasília, né? Por exemplo, o Serp. E aí a gente começou a dar um atendimento totalmente diferenciado. Tanto que a Telemig, na época, foi considerada pelo Unibanco como tendo um atendimento que o Unibanco só tinha no exterior. E isso me criou um conceito muito bom no mercado e me deu essa visão de estar sempre trabalhando de forma proativa, sempre estar trabalhando com novas soluções. E a partir daí que eu pedi demissão da Telemig, que era uma coisa absolutamente inesperada para quem trabalhava numa estatal lá no meio da década de 90, né? Porque eu sempre me preocupei em ficar olhando o mercado para saber o que estava acontecendo. E estava claro que as telecomunicações seriam privatizadas, né? Então, eu resolvi me privatizar antes para me preparar para essa experiência. E aceitei um convite do Márcio Lacerda, então, para ir para a Batic, né? E a partir daí foi assim, desenvolvendo toda a carreira profissional. Você tem uma rica experiência, inclusive como gestor, e aí que está, para mim, o valor das pessoas, né? Porque, para mim, o principal do gestor é aquela preocupação, né? De orientar, de assistir, de cuidar, né? Com as pessoas. Você está tendo, hoje, é uma experiência um pouco diferente, mas é a continuidade da sua experiência como CEO do Minas Tênis Clube. Como é que você tem que atender as pessoas de diversas faixas etárias, né? Você vai lá da criança até o cabeça de prata, né? É assim que fala, né? Isso. Então, são variedade de projetos, mas sempre tendo o ser humano em primeiro lugar, né? Uhum. Então, eu considero isso, sim, muito importante. Queria que você contasse um pouco mais dessa convivência com as pessoas. Que você é gestor e como é que você convive com as pessoas. O que você acha que é o melhor dessa experiência? Especificamente falando da experiência mais recente, que é o Minas, Hernani, é uma experiência absolutamente desafiadora, né? Porque as pessoas acham assim, um clube, tudo, vamos dizer assim, tudo é fácil, tudo é festa. E você dirigir um clube do tamanho do Minas, né? Eu não sei se os seus telespectadores sabem, mas o Minas, ele hoje é o maior clube do Brasil, sócio desportivo, tá? E se não for o maior, é um dos maiores da América Latina. O Não tem, Minas tem, o não tem. Minas, o Minas tem 82 mil sócios, tá certo?
mais de 450 mil metros quadrados nas 4 unidades, né? Nós temos 2 unidades urbanas, uma unidade campestre, que é o Minas Country, né? Que envolve uma reserva florestal, que a gente tem que tomar conta dela, tá certo? E temos uma unidade náutica lá na Lagoa dos Ingleses. Nós temos 1.300 funcionários, tá certo? Então, a responsabilidade é muito grande, tanto com os sócios quanto com os funcionários, principalmente nessa época de pandemia, né? Realmente enfrentar todos os desafios que nós tivemos nesses últimos 12 meses foi uma experiência absolutamente desafiadora, em que era preciso tomar pequenas decisões a cada dia para não cometer grandes erros, porque faltava informação, tá certo? A situação mudava muito rapidamente, né? O quadro, o cenário mudava muito rapidamente, as variáveis eram muito complexas e, às vezes, a gente tinha que tomar decisão. E o que eu aprendi é que, na medida que você se preocupa, ao mesmo tempo, com as pessoas e com a empresa, no caso, as pessoas, sócios e funcionários, e, no caso da empresa, o próprio clube, você tem condições de tomar decisão melhor. Porque se você pensa só nas pessoas, você pode prejudicar a instituição. E se você pensa só na instituição, você pode prejudicar as pessoas. Então, você tem que ter um equilíbrio muito grande entre esses 2 aspectos nas tomadas de decisão, entendeu? Então, você tem que cuidar das pessoas, mas, ao mesmo tempo, você tem que cuidar da instituição. Você veja que, para um clube que vive basicamente da receita de condomínios, né, embora o Minas tenha outras receitas, mas a grande parte da receita de qualquer clube vem do condomínio. E, muitas vezes, o sócio não entende como que ele tem que pagar o condomínio se o clube está fechado. Mas o clube está fechado, mas você tem que manter os funcionários, você tem que manter o clube limpo, você tem que fazer a manutenção de todos os equipamentos do clube para que, quando ele volte a operar, os equipamentos estejam em perfeitas condições. Você tem que fazer um controle violento de pragas, né? Você sabe que em Belo Horizonte a gente tem algumas situações difíceis, por exemplo, com relação ao controle de dengue, né? A gente tem algumas pragas aí que são endêmicas na cidade, como o escorpião, né? Então, você tem que manter a condição do clube como se ele estivesse operando normalmente, tá certo? Então, são coisas que a maioria das pessoas desconhecem e que você tem que fazer um trabalho de extrema complexidade, sempre pensando na saúde das pessoas, né? O que é muito difícil. Geraldo, mas é muito interessante também você pensar isso também. É um período, né, de quase 12 meses, já estou mais de 11 meses, né? Quase completando um ano. A área de eventos está sendo A área de eventos parou. quase sufocada, né? Parou a área de eventos, parou, né? O turismo já até voltou um pouco, né? Em questão de viagens de lazer, um pouco do corporativo, mas a área de eventos ela paralisou totalmente. Isso é uma cadeia gigantesca, né? Gente que vivia dos bicos, vamos dizer, entre aspas, no evento, né? É um carregador, um montador de uma feira, lá um que fazia lá o salgadinho para vender para isso, para aquilo, né? Parou. Recepcionista, segurança. Muita gente passando fome, né? Muita gente passando fome, porque é irrisória aquela ajuda governamental, né? Não se vive num país com R$ 600, né? Você cuidar de uma família, a gente sabe muito bem disso, né? Então é um período muito difícil ainda. Então muitos talvez associados de vocês tiveram também problemas de continuar pagando um clube, né? Quando as necessidades básicas não estavam sendo cumpridas também, né? Então é difícil. O clube precisa, né,
Eu também participo de uma instituição internacional, que ela também vive dos seus associados. Os associados todos pararam. Né? E nós não Isso. podemos parar. Nós não podemos parar porque daqui a pouco acaba, e aí, como é que está o para frente? Então Isso. nós não paramos, continuamos. Evidentemente, como você está em casa, eu também estou na minha casa, né? A gente trabalha hoje de forma remota, há mais de 11 meses. Mas isso é importante entender, né? O que a gente tirou disso tudo, né? É uma compaixão, mas uma compaixão só, ter uma compaixão não adianta. Precisa de ações, precisa de atendimentos, de acolhimentos, que são muito importantes para o ser humano, né? Agora Uhum. eu falo também, por exemplo, na volta às aulas, como é que vai ser isso? O professor está bem informado, bem orientado, e as crianças que passaram estresse dentro de casa, quanto que é na escola que ela se socializa, ela brinca, ela encontra com amigos e tudo, e agora não podia mais. Né? Como é que elas entendem isso? Como é que ficou isso na mente delas? Né? Então é um período muito complicado que a gente vive. Eu vejo você, por exemplo, com essa experiência toda de gestão, presidente, e eu acho que você sempre poderia voltar em todos os lugares que você trabalhou, porque você cuida das pessoas. Né? Não é porque a pessoa, às vezes, é um assessorista de elevador ou é um vice-presidente que a gente vai tratar de formas diferentes. A gente pode ter falas diferentes, mas a forma sempre educada, sempre acolhedora é muito importante. Eu queria que você abordasse um pouquinho disso. Olha, Hernani, uma coisa muito importante para mim é valorizar o funcionário, né? Cuidar não só da saúde, mas também cuidar do desenvolvimento, levar experiências para esses funcionários e também levar estímulos para que ele cresça profissionalmente, né? Dar oportunidades no sentido dele se capacitar, seja através de um curso de língua estrangeira, seja através de cursar uma faculdade que ainda não tem um curso superior, seja proporcionando um curso de pós-graduação, um mestrado, para quem se interesse, tá? E também criando oportunidades de crescimento dentro da empresa, tá? E outra coisa, o Hernani, que eu penso que é muito importante, é a liderança pelo exemplo. Porque se você fala uma coisa e faz outra, fica uma coisa muito complicada de você conseguir resultado, né? A partir do momento que você mostra para o funcionário que você está ao lado dele na luta, né? Que você não está falando com ele, vai na frente que eu fico aqui atrás, tá certo? Ele se engaja nessa luta, né? Então, é muito importante que o funcionário sinta que você está junto com ele e que a luta é uma só para todos, independente se é o superintendente executivo do clube, né, que é o meu caso, né, do CEO do clube, ou se é o faxineiro do clube. Nós todos temos que estar engajados, tá certo? No nosso propósito de ter paixão por servir, de prestar serviços com excelência para os nossos sócios, tá certo? E de dar grandes oportunidades, tá certo? Para todos os nossos colaboradores, tá certo? Então, por exemplo, no Minas, nós temos convênios com escolas de língua estrangeira, nós temos convênios com várias universidades, nós temos convênios com uma série de instituições que criam oportunidades bastante interessantes de desenvolvimento profissional para os nossos colaboradores. Da mesma forma, o Minas ele criou há muitos anos, tá certo, uma associação de funcionários que dá todo o apoio aos funcionários que necessitam, proporcionando tratamento médico, tratamento dentário, empréstimos para você, por exemplo, fazer uma reforma na casa, para você construir uma casa, tá certo? Então, essas coisas são muito importantes. Tanto é assim que o Minas tem um histórico bastante grande de longevidade dos funcionários no clube, né?
Minas tem muitos funcionários que trabalharam durante 40, 50 anos no clube, muitos, Muito tá bom. certo? E que ajudaram a fazer a história do clube, né? Porque a história do clube ela é feita não só pelos sócios, mas também pela diretoria, tá certo? Mas também pelos funcionários, mas também pelos atletas, que, aliás, divulgam o nome do Minas não só em nível nacional, como também em nível internacional. Você, na sua experiência, né, experiência aí profissional, você morou fora? Você deve ter O, morado fora. Se morou, como é que essa experiência te impactou na vida? o Hernani, eu não cheguei a morar fora, mas eu fiz alguns on-the-job training, né? Ou seja, estágios no trabalho, né? Por exemplo, quando o Minas, desculpa, quando a Telemig contratou uma empresa canadense fornecedora de equipamentos de comunicação de dados, né? Que o Canadá, na década de 80, vamos dizer assim, era a grande referência mundial em termos de comunicação de dados, né? A Datapac, que era a rede de comunicação de dados do Canadá, era a maior rede de dados do mundo, né? Então, eu fui fazer estágio, fiquei 2 meses fazendo estágio lá nessa empresa da Bell Canadá, tá certo? Eu tive a oportunidade de representar o Brasil na União Internacional das Telecomunicações, que é o órgão mundial da ONU que padroniza as telecomunicações, tá? Da mesma forma que você tem a OMS, Organização Mundial da Saúde, a OMC, Organização Mundial do Comércio, né? Que são organismos da ONU que regulamentam essas atividades em nível mundial. Você tem a União Internacional das Telecomunicações, né? Cuja sede é lá em Genebra, onde fica a sede da ONU na Europa, onde você reúne especialistas do mundo inteiro para você padronizar as telecomunicações, né? Para você, por exemplo, pegar um telefone e falar do Brasil para o Japão, para você fazer uma videoconferência com uma pessoa que esteja lá na Rússia, você precisa que todos os países trabalhem de forma padronizada para que isso possa acontecer. Então, por exemplo, no início da década de 90, eu participei da especificação de serviços que hoje a gente usa no dia a dia, que é o nosso caso aqui agora do videofone, da videoconferência, do correio eletrônico, né, o famoso e-mail, da parte toda de multimídia e coisas do tipo. Então, nessa época, eu viajava pelo menos 2 vezes por ano para Genebra para me reunir com especialistas do mundo inteiro. E entre essas reuniões, a gente tinha reuniões preparatórias em vários países, né? Então, eu conheço vários países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, através desse trabalho. E tive a oportunidade também de trazer esses especialistas para fazer reuniões no Brasil. O Brasil, as pessoas não sabem, mas é bastante respeitado em termos de telecomunicações no mundo. Oh, que coisa boa, sempre bom sempre frisar isso, porque o próprio brasileiro às vezes merece o seu país, né? E não, nós moramos num país riquíssimo, um país muito bom. Eu até brinco que é o paraíso terrestre. O estrangeiro que vem para cá não quer voltar nunca mais, né? Isso. Não quer mesmo, né? A gente conhece muitos e sabe que ficam doidos para ficar aqui. Quando são devolvidos, ficam chateados e a vida até aposenta e volta para cá, né? Então é muito interessante isso. Geraldo, nosso tempo está terminando, né? Obrigado, né? Espero que nós conhecemos lá atrás também, lá dentro da Fundação Logosófica, né? Isso. Isso foi muito importante. Percebi que foi muito importante para a sua vida e muito importante para a minha vida também, né? Tem alguns conceitos bem claros, bem firmes. Eu agradeço diariamente ter conhecido, né? E ter estudado. E muito obrigado pela sua participação, pela sua aí, pelo eu sei que você é muito ocupado, mas pelo seu
pouco tempo aí para nos contar um pouco da sua experiência, da sua impressão, né? E espero que você esteja conseguindo isso, transmitir isso para os filhos, né? Porque é muito importante, como você percebeu. Quando você tem pais, avós dedicados e que acolhem, geralmente os netos, os filhos e netos são bem construídos também, né? Isso. Obrigado pela oportunidade, viu, Hernani, de participar desse Papo Mineiro. Desejo todo sucesso para você. E antes de encerrar, eu só gostaria de falar que hoje eu sou pai de 3 filhos maravilhosos, né? Meu filho mais velho, Geraldo, 35 anos, as minhas gêmeas, Tatiana e Aline, de 33, e já sou avô do Jonathan, né? Um bebê maravilhoso de 9 meses, tá bom? E eles, graças a Deus, estão muito bem encaminhados na vida. Que bom. E ser avô é uma coisa muito especial, né? Muita, Muito, muito muito. especial. Obrigado mais uma vez, viu, Geraldo? Sucesso aí. Obrigado a você, Hernani. Continue aí firme com esse sucesso aí e vamos vencendo os desafios. Um Obrigado. grande abraço para você e seu público. Obrigado, obrigado. Tchau. Dessa forma, estamos terminando mais um Papo Mineiro. Hoje foi com o CEO do Minas Tênis Clube, o Geraldo Pedrosa. Uma rica experiência e espero que vocês tenham gostado. E daqui a 2 dias, mais um Papo Mineiro. Contamos com a presença de todos vocês. Grande abraço.